No nosso Daily UI de hoje, nós vamos rever alguns conceitos, vamos acrescentar alguns novos e no final vamos construir duas telas. Em relação ao conteúdo, nós vamos introduzir o conceito de grid, vamos rever a criação de componentes, vamos rever a criação de estilos de cor e estilos de texto, para no final construir com esses elementos duas telas. Esse arquivo tem duas páginas principais. A primeira é um tutorial, onde a gente vai poder ver todo o conteúdo que vai ser desenvolvido, com todas as instruções de cada parte que nós vamos fazer juntos, e uma segunda página, onde a gente vai ter já a montagem do nosso layout final. Então, por isso é importante que vocês façam uma cópia do arquivo que está na comunidade para a gente poder trabalhar em cima dele. Vamos então começar a construir o nosso grid. O nosso grid, na verdade, é a estrutura, uma estrutura invisível, que serve para ajudar a alinhar os elementos dentro, né, de uma tela, assim como ajuda a padronizar tamanhos e manter a consistência do meu design. Todas as instruções estão aqui nessa coluna do lado direito e a gente vai usar elas para construir então o nosso layout guide, ou o nosso grid aqui na frame que também já está criada. Então a primeira coisa que a gente está dizendo aqui é para selecionar a frame ao lado, essa daqui, né? E no painel da direita eu vou em Layout Guide, vou clicar no mais para adicionar um novo layout. Automaticamente ele cria um layout de grid e eu vou usar, na verdade, um layout de coluna. Vou fazer um layout de duas colunas e a gente já vai ver aqui que ele já criou esse layout de duas colunas. O tipo de coluna, o tamanho da coluna vai ser stretch, significa que ela vai criar um tamanho automático com base nas outras medidas, né? Eu vou ter uma margem lateral de 16 pixels, então ele acabou de criar aqui essas duas margens laterais, e um gutter, que é o espaço entre colunas também de 16. Com isso eu já tenho um layout guide de duas colunas criados, mas eu ainda não tenho um estilo. Então eu preciso fazer o próximo passo, que é criar um estilo para que depois eu possa aplicar esse mesmo estilo em várias telas. É a mesma coisa que criar um estilo de cor ou criar um estilo de texto, não é? Então, com o meu layout guide selecionado, eu vou clicar no ícone de criação de estilo, vou no botão mais e vou criar um novo layout guide. Vou chamar aqui de two columns. Criei o estilo e agora eu, se quiser aplicar esse mesmo estilo que está aqui criado em outras frames, eu já tenho isso na mão. A segunda parte, que é a parte de criação de estilo de cor, é igual ao que a gente já fez na aula de introdução ao Figma. Nós vamos criar para essa aula 4 estilos, já estão aqui listados quais são os códigos de cada um deles, e basicamente nós vamos usar essas instruções para criar esses 4 estilos. Eu vou criar o primeiro estilo e todos os outros é basicamente uma repetição da mesma coisa. Então, o primeiro estilo que eu vou criar é esse verde azulado, 64FC-D9 é o código dele. Com esse estilo selecionado, né, com essa cor selecionada, esse fill, eu vou aqui em Fill, no botão de estilos, clicar em mais para criar um novo estilo, garantir, né, ter a certeza de que a parte estilo está selecionada e não variable, então style aqui, e vou criar verde azulado, e ao criar vocês vão ver que o fill vai virar de quadrado para um círculo. Criei o meu primeiro estilo e agora é só fazer a mesma coisa para os outros estilos. Depois de acabar de criar os 4 estilos, a gente agora, se clicar fora, consegue ver que eu tenho os 4 estilos de cor criados, mais o meu estilo de layout guide, que foi o primeiro que a gente criou. O próximo passo, então, na construção da base desse aplicativo é a definição dos estilos de texto.
Igualmente, nós já vimos isso na primeira aula de introdução ao Figma. Então, aqui vai ser basicamente replicar e aplicar as definições que estão já listadas para a criação de 4 estilos de texto. Eu vou criar o primeiro, o H1, e basicamente depois é repetir o mesmo processo para criar os outros 3 estilos de texto. Então, para criar o H1, eu vou selecionar esse nosso primeiro texto aqui e vou colocar o que está aqui. Então, a fonte é Redux Pro. O tamanho vai ser 28. O peso é semi-bold, que é por acaso que já está aqui. E com esse estilo selecionado, tem que estar com ele selecionado, eu vou aqui na parte de estilos, de Text Styles, criar um novo estilo, vou chamar ele de H1. E vou criar. E eu vejo aqui que o meu estilo H1 já foi criado e já está pronto para ser utilizado. Vou repetir então o processo para o H2, para o body e para o caption, respeitando a fonte, o tamanho e o peso de cada um desses estilos. Depois de criar então os 4 estilos, na minha lista de estilos criados eu já tenho aqui os 4 estilos de texto, os 4 estilos de cor e o meu layout guide. E eu já posso partir para o próximo passo, que é começar a usar essas peças, as cores, os estilos, para construir, então, os componentes que nós vamos usar depois na tela. Ou seja, eu estou construindo, primeiro eu construí a base, para depois usar essa base nos componentes, depois usar o componente como peças reutilizáveis na minha tela. Nessa parte aqui, o que eu tenho, na verdade, por enquanto, são imagens que vão guiar aquilo que a gente vai construir. Nada disso são ainda componentes já construídos. E o que a gente vai fazer é criar cada um deles daqui para frente. Então, a primeira coisa que nós vamos criar são 2 componentes de ícones, um com um olhinho cruzado, como se fosse não visível e visível, 2 componentes diferentes. 2 componentes de botões, que são ações, uma ação primária e uma ação secundária, que eu vou ter depois na aplicação. E essas 2 ações são botões. E um terceiro, que vai ser um componente de input. Input é um componente onde, é um elemento da interface onde o utilizador escreve alguma informação, por exemplo, o nome ou uma palavra passe. E dentro desse componente, desse input, nós vamos ter um desses componentes, na verdade, dentro dele. Então eu vou criar um componente que tem um outro componente dentro. Isso é o que a gente chama de nested component. Então eu começo a criar camadas de complexidade, mas que depois me ajudam na consistência, porque se eu tenho esse componente utilizado aqui e eventualmente eu faço uma alteração nele, todos os elementos, todos os componentes que usam esse ícone vão ser atualizados automaticamente. Antes de começar a construção, eu quero só elucidar um pouquinho o que é esse conceito de ação primária e ação secundária. E para isso eu vou voltar aqui para a tela que a gente vai construir e explicar com base nisso, porque aqui nós temos essas 2 ações justamente. Tem uma ação primária e uma ação secundária. O que acontece? Quando eu tenho uma tela mostrada, um ecrã mostrado para o meu utilizador, eu tenho que ajudar através da interface para que ele faça a ação que mais faz sentido daqui para frente. Quando um utilizador ele entra num aplicativo pela primeira vez, ele vê essa tela, por exemplo, ele tem então 2 opções: fazer o login ou criar uma conta. E é aqui que conta a nossa capacidade de design de mostrar para ele qual é o caminho mais lógico. E como é que, nesse caso, funciona melhor? Bom, a ação primária normalmente é a ação que tem maior contraste em relação ao resto dos elementos, ou seja, ela se destaca visualmente. Por que o login é a minha ação primária e não o criar conta, já que eu estou abrindo pela primeira vez? Justamente porque eu normalmente só crio a conta uma vez só. Então eu só preciso dessa ação de criar conta uma vez, visto que nas outras vezes, se o aplicativo fizer um logoff, eu vou ter só que fazer um login novamente.
Mas já tendo conta, a chance de eu fazer logins mais vezes é maior do que criar conta. Por isso que eu quero indicar para a maioria dos meus utilizadores que a ação primária é o meu login e não o criar conta. E a partir daí, eu vou então para a página de login, onde eu vou ter só uma ação primária. Nesse caso, eu tenho até uma ação terciária, que ela funciona como secundária, mas em nível de hierarquia. É um botão que, na verdade, é só um hiperlink, onde eu vou voltar para, vou para uma outra tela, que nesse caso nós não vamos construir, mas que seria para a criação da conta. Voltando então para a parte de construção dos nossos componentes, os primeiros componentes que nós vamos construir são esses ícones. Num projeto de verdade, provavelmente você trabalha também como designer e desenvolve os ícones, ou vai haver uma equipe já que desenvolve a parte toda de iconografia e você recebe já isso tudo pronto em vetor. Mas para um projeto inicial, onde você quer testar as funcionalidades, dá muito jeito você já usar uma biblioteca de ícones prontas. E existem várias, tá bem? A Phosphor é uma delas. E a gente vai usar para esse projeto a Material Symbols, que é a biblioteca de ícones do Google. Essa biblioteca, primeiro, tem muitos ícones, é muito completa e tem umas vantagens interessantes. Você pode definir qual é o peso do mais fino a um bastante bold, bastante grosso, ela funciona quase como se fosse uma fonte. Se você vai ter fill ou não, ou seja, se ele é preenchido ou se ele é em stroke, dá para ver aqui um preview de como é que mudam. Se ele usa dark mode ou normal ou ênfase. E o tamanho dele, que é o que a gente vai jogar aqui para dentro. Vamos pegar um exemplo aqui qualquer. Pegar um ícone, esse daqui, por exemplo. Aqui tem ele. Então, esse daqui eu coloquei um ícone que tem 400, que tem o fill off, que ele é normal e 24 de tamanho. Se eu mudasse aqui as configurações dele, eu já tenho a resposta visual dessas alterações sendo vista aqui no Canvas, na frame. Já consigo ter uma noção de como é que esse ícone vai ser. Vamos fazer um reset aqui para 400, off 24 normal. E a gente pode começar, então, a achar esses dois ícones. Eu posso fazer um search, posso procurar, por exemplo, por eye, que é um olho, tendo em vista que isso provavelmente vai achar nas minhas palavras-chave aqui, e vou começar a tentar ver se eu acho. Então, o primeiro ícone, esses dois ícones aqui, o primeiro é com ele bloqueado, vou duplicar esse ícone e vou selecionar o meu segundo. E agora eu já posso fechar o meu plugin, que eu não preciso mais dele, e com esses dois elementos aqui, o Visibility On e o Visibility Off, selecionados, eu posso vir aqui e criar múltiplos componentes. Atenção, se eu criar um componente só, ele vai criar um componente com os dois, não é isso que eu quero. E se eu criar múltiplos componentes, ele cria um componente para Visibility Off e outro para o Visibility On, que é justamente o que eu quero. Com isso, eu já criei muito rapidamente dois componentes aqui na minha tela. Então agora, como a gente também já viu na semana passada, se eu for no componente de Assets e entrar em componentes criados nesse file, eu já tenho aqui os meus dois componentes, as minhas instâncias, nas minhas instâncias que eu posso utilizar já no meu design sem problema nenhum. Lembrando que esses dois aqui são os componentes principais, eu vou deixar eles quietinhos, não vou mexer nele durante todo o meu processo. Eu vou sempre voltar ao meu painel de assets para buscar esses componentes e não utilizar os principais. Então agora, continuando na construção dos nossos elementos, eu vou então começar a construir os meus botões. A gente vai ver formas mais adequadas de construir botões no futuro, mas nesse momento a gente vai construir de uma forma um pouco mais simples. Eu poderia construir ele criando um retângulo com um texto dentro, mas como eu vou transformar isso num componente e o componente é uma frame, eu vou, em vez de criar um retângulo, eu vou na verdade criar uma frame. Eu vou então selecionar a ferramenta de frame e vou aqui desenhar uma frame. Eu vou chamar essa frame de primary button. Ok?
ela não tem nenhuma cor e por enquanto ainda está com um tamanho um pouco ao calhas. Então vamos ajustar isso. A minha largura não importa muito, porque os botões eles podem mudar muito de largura, a altura é mais importante. Mas só para ficar redondinho, vamos colocar então a largura com 240. E a minha altura, sim, eu vou escolher 56, que é um tamanho confortável para o dedo, o meu botão. Vou também colocar um corner radius de 8. Ele vai arredondar, eu ainda não estou vendo nada, não é? Porque o fundo, o fio está branco, então a primeira coisa que eu posso fazer aqui é escolher o meu fio para o verde azulado. Então eu já tenho, a gente consegue ver aqui em comparação, uma estrutura base parecida. Falta o quê? Falta o meu texto em cima. Eu vou pegar então a ferramenta texto, ou atalho T, e vou aqui dentro dessa frame escrever primary action, ou primary button, como vocês quiserem. Vou usar o texto alinhado no centro, ok? Vou alinhar ele aqui no meio. E é importante agora que a gente tenha os nossos constraints centralizadas. O que isso quer dizer nesse caso? Significa que se ela está centralizada, se eu crescer ou diminuir o tamanho do meu botão, ela vai estar sempre ali centralizada. Vou voltar para 240. E eu tenho o meu primeiro botão, minha ação primária, criada, ainda não é um componente. O que eu vou fazer só é fazer um Command C, Command V. Opa. Vou trazer aqui para dentro. Para criar a minha ação secundária. Vou mudar o nome dessa frame aqui para Secondary Button. E vou fazer pequenas alterações na minha frame. A primeira coisa que eu vou fazer é retirar o meu fio e vou adicionar um stroke também verde azulado. Podemos, aqui só para experimentar, usar um stroke de 2. E esse aqui vai ser minha secondary action. Como os constraints já estão todos certos, está centralizado, ele funciona também super bem. E agora, tudo que eu preciso fazer é selecionar essas duas frames e fazer a mesma coisa, que é criar múltiplos componentes. E se a gente for em Assets agora, ele tem botão primário, botão secundário e os ícones de visibilidade já criados. Então eu já tenho 4 componentes aqui criados no meu arquivo. A criação do meu input vai ser muito semelhante ao botão. O que a gente vai mexer aqui é em alguns constraints e vai ter a adição de um outro componente dentro desse componente. Então eu vou começar novamente selecionando a ferramenta Frame e desenhando aqui uma frame que nós vamos colocar novamente nesse caso vamos botar 300 e a altura também 56 para ter consistência. O meu fio eu posso retirar e o meu stroke vai ser verde azulado, como a gente está vendo aqui. Vamos manter o stroke em 2 e o corner radius aqui de 8. Então a gente já tem a base toda construída. Acabei de lembrar de uma coisa que eu não fiz como deve ser aqui no componente. No meu componente primário, eu usei erradamente o estilo de texto caption, que era o que já estava selecionado por padrão. Vamos voltar nele e mudar para primário, tanto no primário como secundário. Primário não, para body. Então, agora eu tenho os meus dois elementos de texto com body. Ok, voltando então para o meu input, eu vou selecionar novamente a ferramenta texto, ou atalho T. Vou colocar dentro dessa frame um texto chamado placeholder. Como vocês podem ver, ele está centralizado e não é isso que nós queremos nesse caso. Porque o meu placeholder, eu quero que, na verdade, ele escreva da esquerda para a direita, então ele tem que estar alinhado pela esquerda. Vamos colocar uma distância, vamos botar até aqui no cantinho, e vamos colocar a distância dele para 16. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer é colocar aqui 16 para o lado, ou vir aqui no meu X e colocar 16. E aí eu tenho essa distância de 16 aqui. E agora, dentro dessa frame, eu vou adicionar o meu
ícone de visibilidade. Vou colocar ele aqui dentro. Também vou colocar ele com 16 de distância, então a linha por aqui. Né? E vou tirar 16 da distância. Se eu segurar Shift e seta no teclado, ele anda 10. E depois você tem que andar sem o Shift 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou ver que eu tenho agora 16 de distância. Tenho a base do meu input construída. O que eu vou precisar fazer agora é mudar a cor para cinzento. Opa, alguma coisa não deu certo, porque eu mudei o fio do meu ícone e não a cor do meu ícone. Então, vou mudar só aqui a cor. Esse para cinzento. Vou voltar no meu componente principal. Esses dois componentes aqui, ao selecionar eles, eu posso vir em Selection Colors. Isso significa que ele está listando todas as cores que eu tenho aqui já selecionadas. Vou na cor preta e vou mudar para cinzento. E agora ele transformou os componentes principais em cinzento. Se eu voltar aqui para a minha outra frame do meu input, ele também está cinzento. E vou, com essa frame selecionada, transformar esse elemento em um componente. Vou renomear para ter certeza de que na hora que aparece no meu painel de Assets, eu consigo buscar ou consigo identificar e não é um monte de componentes com o nome Frame. É importante demais a gente poder organizar o nosso ficheiro e as nossas layers. Agora o que a gente precisa fazer dentro desse componente principal é acertar os constraints. Bom, como a gente pode ver aqui, tem um problema. O nosso ícone não está ficando preso ao lado direito. Só o nosso placeholder, porque ele tem os nossos constraints de esquerda e topo. Mas como eu quero que esse ícone fique preso à minha direita, eu tenho que mudar o constraint dele de esquerda, para direita. E a partir de agora, isso fica bem resolvido. E pronto, tem toda a base de componentes já criadas dentro da minha interface, da minha base. E o interessante é, se eu agora usar esse componente input, eu posso dar um double click para selecionar o meu ícone e vir aqui e mudar ele para o outro ícone que eu tenho. Porque ele é um componente dentro de um componente, que é o que a gente chama aqui de nested component. Isso é muito poderoso. Agora que os meus componentes estão criados, eu posso mudar aqui para a minha página Final Design, onde eu tenho duas imagens, basicamente, que vão servir como base para eu copiar e reproduzir nas frames também que estão do lado. E a primeira coisa que eu quero fazer é selecionar a minha frame inicial, ir aqui em Layout Guide e aplicar já o meu layout de duas colunas. Vou fazer exatamente a mesma coisa para a parte de Login, Layout Guide, o de duas colunas. Isso daqui vai ser a base para eu criar todos os elementos aqui dentro. Eu vou fazer primeiro toda a parte de utilização dos componentes e estilos que a gente já criou e vou deixar as ilustrações para depois, só para finalizar. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar esses textos que estão aqui. Vou pegar a ferramenta texto, vou clicar dentro da minha frame principal, essa frame inicial. Vou mudar aqui para H1, certo? E vou colocar descobre o trabalho dos teus sonhos. Aqui. Não é preciso dar Enter ainda nesse momento. Bom, ele já está centralizado, ok. Mas olha só, o que eu quero fazer agora aqui? Eu estou utilizando uma parte de texto que é a largura é automática, ou seja, o texto, a caixa do texto cresce de acordo com o tamanho de caracteres que eu tenho. Se eu mudar aqui a largura dele para pegar exatamente as duas colunas que eu tenho, quando eu faço isso, automaticamente ele já mudou para agora a largura é fixa e a altura é automática. Quanto mais
texto eu tiver, mais essa caixa vai crescer. E a terceira opção, que a gente não vai usar agora, é a altura fixa. Às vezes eu quero que um texto nunca seja maior do que aquela caixa de texto. Nesse momento não é o que a gente quer. Para facilitar a minha vida, eu vou só copiar e colar essa caixa de texto aqui e chegar para baixo segurando o Shift. Isso garante com que ela não ande, né, na direção horizontal, só na vertical aqui. Vou mudar esse estilo de texto para body e vou colocar um novo texto. Explore os trabalhos e cargos existentes com base nos teus interesses. Perfeito? Não precisem se preocupar em estar tudo exatamente como está no exemplo. Aqui é só para a gente aprender a utilizar os elementos. E o que me falta é um botão ocupando uma coluna e outro botão ocupando a outra. Vou então nos meus assets, vou pegar uma ação primária e vou colocar aqui. E eu posso fazer a mesma coisa buscando uma ação secundária, ou só para vocês aprenderem, eu também posso duplicar minha ação primária, vir aqui e escolher a ação secundária. E ele muda para o outro componente. E aqui vai se chamar login, então vou dar um double clique para editar, login. E esse segundo vai se chamar criar conta. Pronto, a base da minha tela inicial está feita. Eu vou começar agora a fazer a minha página de login. O que eu tenho? Um título, um subtítulo, 2 inputs, um texto de recuperação de password aqui e um botão e outro texto aqui de criação de conta. Para facilitar a minha vida, eu vou copiar essa caixa de texto, vou selecionar a minha nova frame e vou colar dentro. Vou só substituir esse texto para colar. Ups. De novo. Vou fazer aqui um Command C, um Command V. Mudar para um H2. E fazer seja bem-vindo de volta. Sentimos tua falta. De novo, aqui é tudo um pouco no olho, é só mesmo para a gente usar os elementos. E vou buscar 2 inputs. Vou buscar, na verdade, um input para cá. Crescer a largura dele. Lembrando que eu não quero crescer na diagonal, eu quero crescer só na horizontal, porque eu quero que a altura se mantenha consistente, com 56 que nós criamos. Vou duplicar aqui, eu copiar e colar esse input para cá também, e vou começar a substituir. Então, tá aqui. Dando double cliques para mudar. E-mail, password. E vou selecionar o meu olhinho do primeiro e eu posso fazer aqui um appearance, fechar o olhinho e apagar, mas se eu também fizer um delete, ele tem o mesmo efeito, tá bem? Ele está aqui, se a gente olhar aqui, ele continua aqui porque eu não consigo apagar elementos de um componente, mas ele está só com a visibilidade off. O que me falta? Me falta agora uma parte de texto, eu vou fazer sempre a mesma coisa aqui, que assim eu já mantenho o tamanho da largura certinho, vou botar não lembro o meu password, mas com o estilo caption e alinhado pela direita, a cor vai ser cinzenta. Vou colocar um botão de login, também para facilitar a minha vida eu vou dar um Ctrl C, um Ctrl V e aumentar a largura dele aqui. E aqui também vou utilizar o mesmo estilo, centralizar ele, porque é assim que está. Vou colocar ainda não é membro. Crie a sua conta. E a única coisa que eu preciso fazer é só selecionar essa última parte agora, vir aqui em ajustes, colocar underline
eu tenho aqui uma simulação de um hiperlink. Só me falta colocar as ilustrações, e para isso nós vamos usar um plugin. Então aqui na parte de Actions, Plugins e Widgets, vocês vão procurar por Illustrations, e vão selecionar esse que tem um ícone magenta. Vocês vão ver que tem várias coleções de ilustração, e nós vamos usar essa chamada Teal Doodle by Triptop. E aqui podem escolher a ilustração que vocês quiserem. Vou pegar essa daqui primeiro. Atenção para colocar dentro, e quando vocês vão ver que o título da ilustração some quando ele entra na frame. Se ela aparecer é porque ela está fora da frame, tá bem? Então vamos colocar isso aqui, alinhar aqui e crescer ela, também que a gente quiser. Ótimo. Vou escolher outra ilustração para cá, pode ser uma ilustração qualquer. Vamos colocar essa daqui. Opa. Aqui dentro, diminuir o tamanho, centralizar, e aí é meio no olho também, só porque vai ficar do jeito que vocês quiserem. Agora eu posso, se quiser, só tirar a visualização dos meus layout guides para poder ver sem essas colunas magenta, né, meio avermelhadas. E pronto. A gente construiu duas telas. A parte de criação da fundação é que leva mais tempo, mas a partir daí você consegue utilizar esses elementos, esses blocos, para construir telas. A próxima tela também poderia ser feita, construída, né, utilizando os componentes, os estilos e etc. E assim fica muito mais simples de construir um ecrã a partir dessas bases já feitas.